Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos dar sequência no estudo das linguagens regulares, porém agora nós vamos entrar no nosso segundo formalismo, que é a expressão regular. Não podemos perder de vista a hierarquia de Chomsky, nós ainda estamos trabalhando nas linguagens regulares, ou seja, as linguagens do tipo 3. Esses três formalismos, eles juntos, eles representam uma linguagem tipo 3. Seja ele então um autômato finito, que nós já vimos, ou uma expressão regular, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Recordo a você que esses três formalismos é como se fosse a água no estado sólido, líquido e gasoso. Então, todas essas formas físicas representam a água. Da mesma forma, tanto o autômato quanto a expressão regular, quanto a gramática regular, ela está aqui para representar as gramáticas tipo 3, ok? Então, pessoal, eu registro para vocês aqui que a expressão regular é aquela que é mais fácil da gente lidar no dia a dia. Beleza? Então eu até coloquei aqui, que é ideal para o nosso entendimento, ou seja, a conversa homem-máquina ou máquina-homem. Tanto é que nos sites aí nós temos várias expressões regulares incutidas lá dentro. Então vamos lá, vamos entender o que vem a ser a expressão regular. Como eu falei para vocês, aqui nada mais é do que uma forma de representar as linguagens regulares. Então nós podemos afirmar que toda linguagem regular pode ser descrita por uma expressão regular, assim como por um autômato, assim como por uma gramática regular. Ou seja, aqui também nós temos uma linguagem e nós vamos tentar construir a expressão regular, e vice-versa, como nós fizemos nas aulas anteriores com os autômatos. Então, dado uma linguagem, construiremos a expressão regular que a representa. Olha só esse exemplo aqui, Construa uma expressão regular que aceite ou gere qualquer palavra dentro do alfabeto AB que comece com A ou com B, beleza? E termine com a subpalavra AA. Ou seja, nós queremos palavras que comece com A ou com B e termine com AA. A expressão regular que define isso é exatamente essa que eu estou colocando para você aqui, Ou começo com A ou com B. Cuidado com esse mais, tá? Porque ele representa duas coisas. A primeira coisa que ele representa é a palavrinha ou. Então é ou A ou B. E na sequência tem que vir dois As. É o que está sendo falado aqui. Viu como é simples fazer uma expressão regular? Até muito mais fácil, no meu ponto de vista, do que criar um autômato. Então, nessa aula de hoje, nós vamos explorar tudo que está relacionado à construção e execução das expressões regulares. Quais palavras essa expressão regular aceita? Você concorda comigo que é somente essas duas palavras aqui? Por quê? Está dizendo aqui que só pode vir começar com A ou com B. Então, eu estou começando essa daqui com B. E depois termino com a sua palavra AA. E essa daqui começa com A e termina com AA. Então, essa linguagem, toda essa linguagem aqui, ela representa apenas duas palavras. Não tem problema, você pode fazer uma linguagem que tem uma única palavra, não tem problema. E por isso a gente começa com esse exemplo tão simples, para você ver como que, para construir a expressão regular de uma linguagem, basta você utilizar esses operadores, que é o que eu vou te ensinar daqui para frente. Então, tá claro essa primeira expressão regular? Ela simplesmente aceita ou A ou B no início e termina com a A. Aí nós podemos ir para a definição matemática, agora que eu já te mostrei uma prévia do que vem a ser isso. Senão você só olha para a definição, você se perde. Então olha só, suponhamos que R é a expressão regular. Então nós podemos dizer que a linguagem correspondente é dita linguagem gerada por R. Ou seja, a expressão regular R gera uma linguagem R, simplesmente isso. E aí a gente pode denotar ou por L de R ou por gera R. A mais comum que a gente vê por aí é essa notação aqui. A partir daqui, nós temos a nossa base de indução, que são o quê? Aquelas mesmas coisas que nós vimos lá quando nós definimos o alfabeto, tá lembrado? Aqui vai ser algo parecido. Então a base de indução vai ser que o conjunto vazio é uma expressão regular. Então, por exemplo, se você fizer uma bolinha cortada, ela é uma expressão regular e denota a linguagem vazia. Ah, ela aqui, você está vendo ela aqui? Então, essa expressão regular aceita essa palavra aqui. Nós não estamos doidos não, realmente, não tem nada aqui, ou seja, é uma palavra vazia.
Agora, uma forma semelhante de fazer isso é usando o epsilon ou lambda, tá? Então, o epsilonzinho também é uma expressão regular. Ele também denota a linguagem vazia. Perceba agora que aqui é um elemento vazio. Então, nós temos que colocar entre chaves. É a mesma coisa que denotarmos dessa forma. Só que aqui nós usamos o símbolo vazio e aqui nós usamos o elemento vazio entre chaves. Agora, assim como naquela linguagem R que eu te mostrei aqui, eu só estou traduzindo para X para ficar uma coisa mais ampla. Então, ó, X é a expressão regular para qualquer X dentro de um determinado alfabeto. Ou seja, ele denota a linguagem que tem apenas o X ali dentro. Tá claro isso, pessoal? Uma vez que nós temos a base de indução, nós podemos passar para o passo da indução. O que significa isso? Se nós temos uma base, nós podemos então agora extrapolar esse conceito para algumas outras alternativas, que são elas. Suponha agora que eu tenha dois conjuntos, duas expressões regulares que representam duas linguagens. Então tá aqui, ó. Se R e S são expressões regulares, e R denota a linguagem R maiúsculo e S denota a linguagem S maiúsculo, agora nós vamos fazer o quê? Juntar esses dois e ver o que acontece. É só isso. Então nós temos a possibilidade de fazer a união entre essas expressões regulares, consequentemente eu vou estar fazendo o quê? A união da linguagem R com a linguagem S. E como que a gente representa isso? R ou S. Então é como se eu pegasse aqui, ó, R é o pacotinho que tem todas as palavras da linguagem R. E S é o pacotinho que tem todas as palavras da linguagem S. Eu junto esses dois dentro de um pacote só. Então agora eu tenho um pacotão. Que o que eu pegar dali de dentro pertence ou a R ou a S. Simples assim. E nós denotaremos da seguinte forma, com o símbolo mais, ok? Atenção para o mais, porque ele representa uma outra coisa também. A outra possibilidade que nós temos de trabalhar com esses conjuntos é a concatenação deles. Então, se eu tenho aqui, ó, o conjunto R seguido do conjunto S, significa que a minha linguagem vai ter sempre palavras que tenham UV, ou seja, onde U pertence a R e V pertence a S. A outra forma é a concatenação sucessiva, que é o asterisco, que nada mais é do que dizermos que R asterisco é expressão regular. Logo, ele representa a linguagem R várias vezes. Nós vamos ver isso também aqui agora com os operadores. Assim como nas operações matemáticas, os parênteses nos ajudam. Lembram disso? Eu tenho aqui 1 mais 2 vezes 3, sem parênteses, significa que ele vai fazer o produto primeiro. Tá? Agora, se eu coloco 1 mais 2 parênteses vezes 3, significa que ele vai fazer a soma primeiro, depois o produto. Então, na ausência desses parênteses, leva-se em conta quem é mais precedente. Ou seja, na operação matemática, o produto tem uma precedência maior do que a adição. Aqui, a concatenação tem maior precedência que a concatenação, que tem maior precedência que a união. Então vamos lá, vamos usar agora os operadores de quantidade. É tipo a gente viu lá em banco de dados aquela cardinalidade, tá? A ideia segue a mesma. Então nós temos o operador que é o asteriscozinho e o mais. Aí ó, tá vendo? O mais também foi usado aqui ó, como união. Então atenção para isso, tá pessoal? Mas no início eu vou te mostrar e logo logo você pega a manha disso aí e não vai errar mais. Então ó, o asterisco significa zero ou muitas ocorrências de alguma coisa que vem antes dele. E o mais significa uma ou muitas ocorrências. Entenderam a diferença? O asterisco engloba o zero. Zero ocorrência faz parte do asterisco. Agora, o mais está dizendo que é o seguinte, que ele tem que ter pelo menos uma ocorrência. E eu coloquei aqui de novo, ó, cuidado para não confundir com união. Vamos dar alguns exemplos e aí você vai entender melhor isso aqui. Vamos ver aqui o operador asterisco. Então ele significa o quê? Zero ou muitas ocorrências do que está antes dele. Olha só isso aqui. Suponha esse seguinte exemplo aqui. Isso aqui já é uma expressão regular. A, B, asterisco. Então, se o asterisco significa zero ou muitas ocorrências do que vem antes, quer dizer que o B pode acontecer, pode ter zero ocorrências ou 1 milhão de ocorrências, ou 2 ocorrências, ou 50 ocorrências. Tá claro isso? Ah, professor, mas tá antes dele aqui tem o A e tem o B. Não, ele só aplica ao que vem imediatamente antes dele. Atenção para isso. Agora, se eu tivesse colocado aqui o parênteses A, B, asterisco,
Aí sim, o AB repetiria quantas vezes você quisesse. Tá entendido isso? Então, para esse exemplo aqui, ó, nós temos que AB asterisco, qual que é a linguagem que ele representa? Eu escrevi para você aqui, ó. Significa que essa linguagem aceita palavras que se iniciam com A e na sequência, ou seja, concatenado com esse A, tem 0 ou muitas ocorrências de B. Então, alguns exemplos aqui para a gente ilustrar. Ó. Essa palavra, ela vai ser aceita por essa expressão regular? Sim, por quê? Olha lá, ó, ele começou com A e depois tem quantas ocorrências de B aqui na frente? 0, tá ok. Aqui, começou com A e tem 5 ocorrências de B, tá certo, porque o asterisco significa 0 ou quantas você quiser. AB também tá valendo. A, B, 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 também tá valendo. A, B, B, tá valendo. Tá claro isso, pessoal? Então, com esse exemplo mais simples aqui, ó, nós podemos então compreender a ideia da expressão regular. Perceba que ela é bem simples e ela facilita o nosso dia a dia. Eu, particularmente, uso só a expressão regular. Só no último caso, quando o negócio está bem travado, que eu vou lá e faço um autômatozinho e de preferência o AFN. Exemplo 2. Eu tenho essa expressão regular. A, B, asterisco, A. O que se entende por isso aqui, então, pelo que eu já te expliquei? Que ela começa com A, pode vir 0 ou muitos Bs, quantos eu quiser, e finaliza com A de novo. Foi o que eu escrevi aqui, ó. Significa que esta linguagem aceita palavras que iniciam com A, concatenado com 0 ou muitos Bs, 0 ou muitos por causa do asterisco, e no final finaliza com A. Uma outra forma de dizer isso tudo aqui é começa e termina com A e pode ter qualquer quantidade de B no meio. Quais palavras vão ser aceitas, pessoal? Vamos dar alguns exemplos aqui? Eu coloquei aqui, ó, AA. Mas é ruim, mas não veio B no meio? Veio sim aqui, ó, 0 ocorrências de B. O asterisco não significa 0 também? Então tá tudo ok. Essa daqui, A, B, 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 A, também tá ok. Começa com A, termina com A e tem muitas ocorrências de B aqui no meio, 0 ou muitas. A, B, A, tá ok. A, B, 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 infinito. Não, infinito não pode porque não casa no padrão de linguagem regular, tá lembrado disso, né? Então tá, mas se tem aqui 1 bilhão, você consegue contar, tá valendo. A, 1 bilhão de B, A, tá ok. O 3 pontinhos que não vale. A, B, B, A, também tá ok. Exemplo 3. Opa, professor, você tá avacalhando o trem aí, ó. Não, não tô avacalhando. É assim mesmo, olha só, nós só estamos agora colocando mais elementos. O que significa essa expressão regular, então? Que pode vir A ou B. Pessoal, chama atenção para esse mais, que ele significa união, tá? Então é A, união com B, aí eu coloquei entre parênteses, asterisco. Então significa que esse asterisco está aplicando em tudo isso que tem dentro dos parênteses, ok? Então olha só, pode vir A ou B quantas vezes quiser e finaliza com AA. É o que eu escrevi aqui, ó. Significa que esta linguagem aceita palavras que têm sufixo AA. Então olha só, algumas palavras que são aceitas. AA pode ser aceita. Por quê? Zé Rui, está faltando aqui no início A ou B. Não, não está faltando. Como é asterisco, pode ter 0 ocorrências de A ou de B. E no final tem que ter AA. Eu não coloquei nenhuma quantidade, então a quantidade que existe lá é uma, é o que está aparecendo. E tem que ser obrigatoriamente essa quantidade. Agora essa palavra aqui, ó, AA. Tá ok também. Que ele ocorreu o quê? A de novo, A de novo. E aí depois ele pulou para cá e fez AA. Você conseguiu visualizar aí o autômato? Foi mais ou menos isso. Mas na frente eu vou te ensinar essas conversões. É bem simples também. Essa palavra aqui, ó, A. Então, ó, veio A ou B, pulou para lá, AA. Perfeito. B, A, B, B, A. Tá ok também. Por quê? Porque isso tudo aqui que não está sublinhado, ó, pertence a isso aqui, ó, A ou B, quantas vezes eu quiser. Na verdade, é como se eu tivesse ali um loop de A ou de B naquele estado. Olha só, já estou fazendo a concatenação com o conteúdo de autômatos. E finalmente eu tenho aqui B, B, A, ou seja, ele pegou um B, depois pegou outro B de novo, que pode ser um ou outro, e aí A também foi aceito. Tá claro, pessoal? Então aqui eu te mostrei o operador asterisco, que significa 0 ou muitas ocorrências do que vem antes dele. Agora vamos ver o operador mais.
Ele significa que tem que ter uma ou muitas ocorrências. Tá claro? A diferença dele para o outro aqui. O asterisco pode ter 0 ocorrências. O mais não permite que tenha 0 ocorrências. Ele tem que ter pelo menos uma ou muitas ocorrências. Então vamos para o nosso exemplo aí, o mais simples de todos. A mais. Então significa que qualquer palavra que tenha pelo menos um A. Se eu colocar a palavra vazia, vai ser aceito por essa linguagem, pessoal? Não, não vai. Então algum exemplo é esse? A, e assim por diante. Palavra vazia não pertence. Por quê? Porque o mais exige que tenha pelo menos uma ocorrência da palavra A. Exemplo 2. BBB a mais. O que significa isso? Que vai ter 3 Bs no início e depois quantas ocorrências de A eu quiser, desde que tenha pelo menos um A. É o que está sendo dito aqui, ó. Palavras que contenham, ou melhor, que iniciam, né? Ficou errado aqui, com BBB e finaliza com um ou vários As. Tá joia? Então o exemplo seria isso aqui, ó. BBB A, BBB A, BBB A. BBB, eu coloquei 3 pontinhos, mas não vale, tá, gente? Cuidado com isso aqui, é só para falar que é muitos As aí. Exemplo 3, pessoal. Vamos juntar ele, vamos elaborar ele um pouco mais. Chama atenção que esse mais aqui, ó, ele significa união, tá, pessoal? Cuidado. Então, olha só, significa que pode vir quantos Bs quiser no início e quantos Bs quiser no final, desde que tenha pelo menos um no início e um no final. E no meio pode vir A ou B. Quantas vezes A ou B eu quiser? Não, não tem asterisco aqui, ó, nem mais aqui. Então só pode ter um A ou um B no meio dessa palavra. Então olha só, foi o que eu escrevi aqui, ó. Esta linguagem aceita palavras que contenham um ou vários Bs no início, seguido de um A ou um B, seguido de um ou vários Bs no final. Vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Então, ó, B, A, B. Então deu certo, ó. Eu gastei um B aqui só e no meio peguei um A. Aqui, BBBBB, A, BBBBB. Também tá certo, porque no meio é só uma ocorrência, ó. Não tem nada falando aqui, ó. Se não tem nada falando aqui, significa que é somente o que você tá vendo, ou A ou B. Essa daqui, BBBBBB. Aí, para facilitar nossa visualização, eu mudei as cores aqui, tá? Só para você entender, ó. Então, ó, essa primeira parte aqui eu vou chamar de verde, vermelho e azul. Então, olha só, fica mais fácil de visualizar, né? Veio um B aqui, um A, depois finalizou com B. Gastei aqui 4 Bs no início, porque pode acontecer quantos eu quiser. Coloquei um A no meio, que é o vermelhinho, e gastei quantos Bs eu quiser aqui no final, que é o azulzinho. Aqui, pessoal, gastei 3 Bs no início, A ou B eu gastei B, e BBBBB é os azulzinhos aqui. E finalmente, uma outra palavra de exemplo aqui que foi aceita é B, A, e depois veio quantos Bs eu quiser, ok? Quando a gente faz com cores assim fica melhor, né, pessoal? Que é exatamente o que eu vou usar aqui nesse exemplo 4, porque nós estamos começando a entender esse conteúdo. Então depois a gente nem usa cores mais, tá? Você já consegue bater o olho e entender. Mas no início eu vou ficar mudando as cores aqui para facilitar para você. Eu tenho a seguinte expressão regular. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber ler isso aqui, né? Para a gente identificar. Esse mais aqui, pessoal, ele é operador de quantidade ou ele é união? Eu estou vendo aqui que ele é união, beleza? Então, vamos ler isso aqui do jeito certo. A ou B, quantas vezes quiser. Esse exemplo aqui, ó, era A ou B uma única vez. Não tinha asterisco aqui. Aqui é A ou B, quantas vezes eu quiser. E se eu não quiser colocar nenhuma vez, pode? Pode, porque o asterisco me permite que 0 ocorrências de A ou B também está valendo. E no final, pode ocorrer AA ou BB. Então, que linguagem é essa? São todas as palavras possíveis, porque isso aqui cria para mim todas as palavras possíveis que terminem com AA ou BB. Olha alguns exemplos aqui, ó. Até mudei de cor de novo. Ó. AB, ou seja, esse AB foi formado pelo azulzinho aqui e finalizou com AA. BB. Posso pegar tudo B, pessoal? Posso, porque aqui está dizendo eu posso pegar quantos Bs eu quiser ou quantos As eu quiser. E terminei com AA. Esse aqui, peguei tudo A lá no azulzinho e concatenei com o vermelhinho lá, que foi o AA. A mesma coisa, essa palavra aqui também vai ser aceita. A, finalizei com BB. Tudo B também aceita, porque é como se esse início aqui, ó, pertencesse ao azulzinho e o vermelho
finalizou com BB. Tá joia, pessoal? E aí você forma todas as palavras possíveis dessa linguagem regular. Então vamos lá, pessoal, vamos destrinchar essa linguagem só para a gente não perder de vista a teoria de conjuntos. A e B denotam o conjunto do elemento A e do conjunto do elemento B. Se eu fizer A ou B, significa que eu estou fazendo o conjunto A união com o conjunto B, ou seja, os elementos A e B lá dentro. Se eu tenho A ou B asterisco, denota o conjunto Q. A, B, quantas vezes eu quiser. Lembra lá? Da mesma forma, quando eu tenho A concatenado com A e B concatenado com B, significa que eu peguei dois elementos do conjunto A, que é o AA, e dois elementos do conjunto B, que foi o elemento BB, formando BB. A partir daí, eu posso fazer AA ou BB, ou seja, eu estou unindo o conjunto dos elementos AA com o conjunto dos elementos BB. Isso forma um conjunto novo que é AABB. E aí, finalizando, completando toda ela, seria A ou B asterisco concatenado com AA ou BB. Isso denota então o quê? Quantos elementos eu quiser desse conjunto AB, finalizando com um dos dois elementos desse conjunto AA ou BB. Tá claro isso, pessoal? Aqui eu peguei e defini ele dentro da teoria de conjuntos. E significa que representa a linguagem de todas as palavras terminadas em AA ou BB. Então vamos fazer um exercício aqui, ó, juntos. Lendo cada uma dessas expressões, será que a gente consegue escrever qual linguagem ela gera? Eu acho que agora vai ficar um pouco mais fácil. Olha só, AA significa que é a linguagem que só tem a palavra A seguido de um A. Não tem nada aqui de operador de quantidade, então é só AA. Essa daqui, B asterisco, significa que todas as palavras que iniciam por B seguido de 0 ou mais As. Pessoal, talvez você escreva um pouco diferente do que eu escrevi aqui, tá? Mas você só tem que lembrar que o asterisco é 0 ocorrências ou muitas e o mais é uma ou muitas ocorrências. Essa outra expressão regular representa qual linguagem, pessoal? A ou B quantas vezes quiser. Ou seja, se eu posso tirar de um pacotinho A ou B quantas vezes quiser, eu estou formando todas as palavras dentro do alfabeto AB. E essa daqui, pessoal, no início pode vir qualquer coisa. Olha só, já estou melhorando a minha fala. Ó. No início pode vir qualquer coisa, no meio tem um AA e no final qualquer coisa de novo. Nós fizemos esse autômato lá naquela aula de autômato. Estão lembrados aí? Ou seja, todas as palavras que contenham no meio AA como subpalavra. Essa daqui, pessoal, ela começa com A asterisco, ou seja, pode vir 0 ou muitas ocorrências de A, depois tem que vir um B no meio, depois pode vir quantas ocorrências de A de novo, depois tem que vir um B, depois pode vir quantas ocorrências quiser também de A. Beleza? Aí você pode escrever isso aqui. Essas outras duas, essa aqui nós fizemos no exercício anterior e essa última aqui, ó, que tem uma novidade, ó, que na verdade é bem simples, ó. A ou vazio. Então significa o quê? Que pode ter 0 ou uma ocorrência de A no início e depois isso aqui, ó, B ou BA quantas vezes quiser. Alguém poderia me perguntar, professor, não tem um operador que coloca no máximo uma ocorrência, não? Aí ele aqui, ó. É isso aqui, é A ou vazio, uma única vez, entenderam? Então, se você está fazendo lá um reconhecedor de e-mail, e no e-mail só pode ter um arroba, né? Então, você coloca arroba ou vazio. Olha só que legal. Pode ter, no máximo, uma ocorrência do arroba. Então, esse aí eu deixo para vocês completarem. Agora, olha só. Vamos tentar escrever a expressão regular que representa esse autômato? Olha como que é simples, pessoal. Então, eu vou abrir aqui um editor de texto e vamos escrever exatamente o que nós falamos, ó. No início pode vir o quê? 0 ou 1, o que você quiser. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0 ou 1, beleza? Agora, pode vir quantos zeros, pessoal? Quantos eu quiser. Eu posso ter 50 zeros? Posso. Então, coloca aqui, ó, 0 asterisco, porque o asterisco significa que esse 0 aqui, ó, que está antes dele, pode ter 0 ou muitas ocorrências. Tá claro? Agora nós temos que pensar o próximo passo. O próximo passo, pessoal, nós vamos ter que pensar um pouquinho mais, ó. Porque agora pode vir um 1, né? Ou melhor, tem que vir um 1. Não tem outro jeito, não. Se ele quer pular lá para o estado Q2, tem que vir um 1. Então eu coloco aqui uma ocorrência de 1. Agora, pode vir o quê? Quantos uns eu quiser. Então eu colocarei aqui, ó, um asterisco. Beleza? Então, ó, recapitulando. De Q1 para Q2 eu gastei esse 1.
Agora eu estou em Q2. Q2 fala que eu posso ter quantos uns eu quiser. Então, 1 asterisco. Então, pessoal, feito isso aqui, você concorda comigo que 1 seguido de 1 asterisco é a mesma coisa que eu trocar esses dois aqui por 1 mais? Por quê? Do jeito que estava antes, ó, eu tinha pelo menos uma ocorrência de 1. E depois podia vir 0 ou muitas ocorrências. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever isso, tá? Aí agora vamos pensar. Eu estou no estado Q2. Eu posso voltar para o estado Q1? Posso, consumindo um 0. Aí aqui pode vir quantos zeros eu quiser. E aí, para me finalizar, eu tenho que voltar para cá com pelo menos 1. Então, você concorda comigo que é como se eu estivesse repetindo isso aqui quantas vezes eu quiser? Ó? Se eu voltei para cá, eu começo 0 quantas vezes quiser, pelo menos 1. Aí eu voltei 0 quantas vezes eu quiser, pelo menos 1. Então, é como se eu estivesse repetindo isso aqui que eu estou marcando de azul para você várias vezes. Então, pelo menos uma vez. Tá joia? Então, pronto. Essa é a expressão regular que define este autômato. Legal, né? Então, vamos ler isso aqui, ver se a gente entende. Ó. Começa com 0 ou 1 ocorrências, e aí pode ficar vindo 0 asterisco 1 mais quantas vezes quiser. E tem que ter pelo menos uma vez, porque é como se eu tivesse aqui, ó, 0, 1 e acabei. Então, pelo menos um 0 e 1 ele tem que ter. Mas se ele voltar e ficar fazendo esse loop aqui, ó, toda vez ele vai ficar produzindo 0 asterisco, 1 mais, 0 asterisco, 1 mais, 0 asterisco, 1 mais. Entenderam? Vamos passar para o próximo aqui, ó. Escreva a expressão regular do seguinte autômato. Aí você fala, pô, aí ficou difícil, né, professor? Começa aqui com A ou com B. Vamos tentar, né? Aí se tiver desse lado aqui, pode ter C quantas vezes quiser, então vai ser um C asterisco. Aí, Deus zebra. Nossa senhora, a cabeça já até queimou. Ficou difícil, não ficou? Mas aí, por isso que eu te ensinei no início da disciplina, que foi, na verdade, as últimas aulas, o autômato mínimo. Dá uma olhada só. Você pega esse autômato e cria o autômato mínimo, eu te pergunto, agora ficou ou não ficou fácil produzir essa expressão regular? Eu acho que ficou, quer ver? A gente produz com 2 minutos. Ó, vamos apagar essa daqui. Agora ficou fácil, eu vou fazer com o autômato mínimo. Pode vir A ou B, quantas vezes eu quiser? Não, uma única vez. Pode vir C, quantas vezes quiser, e termina com A ou B. Pronto, acabou. Então perceba que se eu te pedir para transformar esse cara aqui em expressão regular e tiver complicado, converte ele para o autômato mínimo, que eu tenho certeza que vai ficar bem mais fácil. Você vai resolver o exercício com 10 segundos. Tá claro, pessoal? Na vida profissional sua também vai ser essa. Por isso que você tem ferramentas nas mãos, esses algoritmos que eu te ensinei. Porque determinadas situações pedem que você utilize algumas ferramentas para facilitar o seu próprio trabalho. Então, pessoal, vou deixar aqui, ó, 3 exercícios para vocês treinarem essa transformação, tá? Se for necessário, faça o autômato mínimo, aí sim escreva a expressão regular dele, que seria essa linguagem e essa linguagem. São 3 exercícios que fazem você estudar todo o conteúdo que foi dado até agora. Agora, pessoal, vamos fazer alguns exercícios juntos para a gente treinar um pouquinho mais isso aí. Então vamos lá, o primeiro exercício é escreva as expressões regulares das seguintes linguagens. O alfabeto vai ser sempre o AB e eu vou fazer a primeira linguagem, que é aquela que possui comprimento maior ou igual a 3. Então, se ela possui comprimento maior ou igual a 3, significa que pode ter A ou B e o número de letrinhas tem que ser pelo menos 3. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Pode vir A ou B, depois pode vir outro A ou B, depois pode vir outro A ou B, e aí tem 2 formas de fazer isso. Ou eu coloco um mais aqui, que aí eu disse o quê? Que o último pode ser A ou B pelo menos uma vez, quantas vezes eu quiser. Ou se não, eu escrevo mais um aqui, ó, A ou B, asterisco. Porque esse cara aqui, em um dado momento, ele pode ser 0, e aí fica 3 só. Se eu quiser essa outra abordagem, basta eu colocar um mais. Letra A, então, tá pronto. Vamos fazer a letra B. Possui comprimento menor igual a 3. Então, ele não pode passar de 3, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Pode ter, então, A ou B uma vez. Depois, de novo, A ou B uma vez. Depois, A ou B outra vez. Beleza? Não posso colocar asterisco nem mais. Só que eu te pergunto, nesse caso aí, eu resolvi esse exercício? Possui comprimento menor ou igual a 3? Não. Aqui eu estou resolvendo o quê? A linguagem que possua palavras que têm sempre 3 letras.
Então, para que eu tenha até 3 letras, então aqui eu tenho que juntar com epsilon, vou colocar E, tá, gente? Que no meu teclado aqui não tem o epsilon. Ou E, que é o vazio, ou E, que é o vazio. Aí sim, isso tudo aqui pode ser vazio, isso tudo aqui pode ser vazio, isso aqui tudo pode ser vazio. Se isso aqui for vazio, eu formei as palavras de 2 letras. Se esse aqui for vazio também, se esses dois aqui for vazio, eu formo de uma letra, e aí sim eu respondi o exercício. Atenção, tá, pessoal? Aqui é um epsilon, né? É não, é porque o teclado aqui que não tem. Letra C agora. Possui comprimento diferente de 3. Então, eu posso ter qualquer coisa, menos 3. Então, pessoal, para resolver a letra C, eu tenho que fazer o quê? A expressão regular que possua até 2 letras e as que têm acima de 3 letras. Então, vou fazer aqui, ó, que possua até 2 letras, é o tipo que a gente acabou de fazer agora, né? A ou B ou vazio, seguido de A ou B ou vazio. Então, aqui eu fiz a expressão regular que tem até 2, não pode ter 3. União com, agora eu vou formar outra expressão regular, pensando no quê? Naquelas palavras que tem acima de 3 letras. Então, ó, A ou B, uma letra, A ou B, 2 letras, A ou B, 3 letras. Eu preciso ter pelo menos 4. Então, A ou B mais. Então, eu faço união disso com isso. Pronto, acabou a letra C, beleza? Vamos fazer a letra D agora. Comprimento par. Você concorda comigo, pessoal, que está falando do comprimento. Não está falando se vai vir A ou B. Então, você tem que varrer todos os casos. Para varrer todos os casos, eu tenho A ou B. Isso significa que eu posso pegar tanto A quanto B, beleza? E aí, como que forma um número par? Não é sempre 2N? Então, duas ocorrências disso aqui, ó, A ou B, A ou B. Eu formei sempre palavras de tamanho 2. Qualquer combinação, concorda comigo? Agora, para isso ser par, eu coloco o quê? Um parênteses aqui de fora a fora e coloco um asterisco. Que aí toda vez ele vai criar uma palavra de 2 em 2. Zé Rui, você não errou não? Colocou aqui asterisco? Asterisco significa que isso tudo aqui, o que está antes, pode ser 0 vezes. Pois é, 0 vezes é par. Então tá ok, beleza? E assim por diante. Deixo para vocês fazerem os outros exercícios aí como exemplo. Vamos para frente aqui que eu quero fazer alguns comentários com você a partir de agora que você já está começando a entender. E eu quero fazer também alguns exercícios do pós-comp. Você vai ver que os exercícios do pós-comp muitas vezes é mais simples do que esse aqui que nós estamos conversando, que já são simples. Ou seja, tá a questão que você não pode errar na prova não. Vamos lá então, pessoal, vamos pensar um pouquinho mais agora. Vamos abrir nossa cabeça aqui, ó. Lá atrás eu falei com vocês que nós utilizaríamos sempre letras A e B, beleza? Para facilitar. Aqui agora eu vou te dar esse exemplo para você entender melhor. Suponha que eu tenha esse alfabeto agora. 0, 1, 2, 3 até 9. Então eu vou colocar 0, tracinho 9. E eu tenho um outro alfabeto que é todas as letras, né? O A maiúsculo, A, B, C, D, até Z maiúsculo, seguido do A minúsculo até o Z minúsculo. Assim que a gente coloca conjunto, tá, gente? Em expressão regular. Mas aí eu peço para você o seguinte. Faz para mim a expressão regular que possui somente dígito. Esse alfabeto permite? Permite, porque aqui permite tanto de 0 a 9 quanto de A até Z. Então, a expressão regular que definiria somente dígito seria ou 0, ou 1, ou 2. Cuidado, tá? Senão alguém chega na aula aqui agora e fala 0 mais 1, Zé Rui tá doido, tá falando 0 ou 1. E é isso mesmo, que aqui é ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, e assim por diante. Você concorda comigo que essa expressão regular vai ficar extensa demais? E aí começa a se tornar inviável? E da mesma forma, eu te pergunto, você concorda comigo que isso aqui é um conjunto? Se é um conjunto, eu posso representar, por exemplo, por uma letra. Então, por isso que lá no alfabeto eu falo assim, um alfabeto é formado por A e por B, por exemplo. Entenderam? Porque aí eu posso chegar aqui e falar o seguinte, ó, possui somente dígitos A. Ao invés de chegar aqui e colocar de 0 a 9, e aqui 0, 1, 2, 3, 4, começa a ficar muito poluído. Então, isso aqui é um conjunto. Se é um conjunto, eu troco por uma letra A, por exemplo. É um pacotinho de coisa que dentro desse pacotinho tem números, 0 até 9. E aí eu posso chegar aqui então e escrever a seguinte expressão regular, A. E é isso que o computador entende. Você chega para ele e fala, ó, use os alfanuméricos, use os dígitos, use as letras. Entendeu? É um conjunto. Então, por isso que a gente chega lá e simplifica
falando que o alfabeto é A e o alfabeto é B. É o conjunto dos números A, o conjunto das letras B. Se amanhã eu quero que esse conjunto de números A passe a se tornar o conjunto dos dias da semana, basta eu falar com o computador. Ó, o conjunto A agora é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Beleza? Pronto. Aí na hora que ele for ler uma expressão regular, ele vai entender que aquele conjunto A agora representa os dias da semana. Então assim fica muito melhor, concorda comigo? E aí, quando você bate o olho nisso aqui, você tem que expandir o seu pensamento. Peraí, não quer dizer que a letra B que está aqui seguido de A muitas vezes. Vamos lembrar, se A representa os dias da semana, significa que vai vir o quê? Qualquer um dos dias da semana, quantas vezes quiser. De 0 a muitas ocorrências. Aí se eu viro para você e falo, ó, o A, pessoal, ele é os dígitos. Então você sabe que essa palavra vai ser formada por um Bzinho, que eu não sei qual é o conjunto, eu não falei, e quantos dígitos quiser. Eu vou formar um número aqui enorme aqui, ó. Entender então por que a gente trabalha com A e B? Exatamente para simplificar. Por isso você precisa entender os mecanismos que trabalham com A e com B. E lembrar que A e B são conjuntos. Só isso. Então vamos lá, pessoal. Pós-Comp 2009. Olha que questãozinha simples. Seja o alfabeto A e B e a linguagem regular tal, que é essa daqui. Agora, quando você vê que A e B, você vai lembrar de quê? Você vai lembrar que A é um conjunto de coisas. Tá entendendo? Não perca isso de vista. Isso aqui é a sacada que vai te dar o grande passo para o semestre que vem você fazer o seu compilador de forma tranquila. Então, retornando à questão aqui do pós-comp e todas as outras que trazem dessa forma, nós temos a seguinte linguagem. W, tal que W pertence ao conjunto universo de todas as combinações de A e de B e o número de A em W é par. Só isso. Aí ele está te perguntando, qual dessas expressões regulares aqui representa essa linguagem? Pô, cara, olha que questãozinha dada, gratuita para a gente ganhar e passar um monte de concorrente no pós-comp. Então vamos lá. Será que essa daqui representa? Ah, professor, ela tem quantidade par de A. Puf, marquei ela, errei. Olha só a pegadinha. A questão é simples. Agora, existem pegadinhas que fazem você e eu errarmos. É isso que a gente tem que ficar atento. Essa daqui, ela tem quantidade par de A? Tem, ó. A. Sempre tem 2. E tá mandando sempre N vezes, então sempre que eu multiplico por 2, por 2, por 2, deu quantidade par. Mas eu te pergunto, por que essa daqui tá errada? Porque ela não representa todas as palavras. Como, por exemplo, essa palavra aqui, ó, ela tem quantidade par de A dentro dela, ó. Não tem? E ela não é aceita lá. Começa com B, A, B, A, P. A quantidade par de A e essa daqui não aceita. Entenderam? Pegaram a malícia da questão? Agora essa daqui, será que a letra B representa todas as palavras? Porque é isso que tem que procurar. Essa aqui também de sacanagem, ó, tem quantidade par, ó, porque é sempre de 2 em 2 e tem outro também operador asterisco de fora multiplicando de novo, quantas vezes eu quiser. Essas aqui vão ser palavras desse tipo, ó, A ou B. Ah, pessoal, o pipe também significa a mesma coisa do mais, tá? Então, atenção para isso aí. Tem autores que usam mais, tem autores que usam pipe para ou. É como se tivesse escrito dessa forma aí, beleza? É a mesma coisa. Aí eu te pergunto, isso aqui representa todas as palavras que possuam quantidade par de A? Não, por quê? Porque não começa com B também, beleza? Então, eu não marcaria a letra B. Letra C, pessoal, pode vir B quantas vezes quiser, depois pode vir AA quantas vezes quiser. Então, aqui está a obrigatoriedade de ser par e depois B quantas vezes quiser, asterisco. E por que a letra B também está errada, pessoal? Porque eu nunca vou conseguir formar palavras desse tipo aqui, ó. A, aquela que eu coloquei antes, ó. B, A, B, A, B. Aqui sempre vai me dar palavras que tem um A pertinho do outro A. E eu quero todas as possibilidades, porque ele não restringiu nada aqui. Então, de cara, a letra C também vai estar errada, porque ele produz quantidade par, só que está restringindo que o A tem que ser sempre um do lado do outro. A letra E também vai estar errada, porque tem AA junto. Então, a resposta certa é a letra D. Porque, ó, B quantas vezes quiser, depois pode vir um A. B quantas vezes quiser, depois pode vir um A. Depois pode vir quantos Bs quiser entre esses dois As, depois vem outro A, depois vem o B, quantas vezes quiser, isso tudo quantas vezes você quiser. Então a letra D aí. Olha que questão simples, mas maliciosa. Então fiquem atentos a isso aí, beleza?
Pós-Comp 2008. Analise as seguintes igualdades de expressões regulares. A asterisco é igual a asterisco asterisco? Sim, porque isso aqui significa que o que vem antes dele tem tantas ocorrências que sejam necessárias. Expressão 2. Será que A ou B asterisco é igual a B ou A asterisco? Sim, por quê? Porque aqui você está juntando um pacote, os caras que estão dentro de A e o de B. Aqui nós podemos pensar da seguinte forma. Coloca dentro de uma caixa os elementos de A e depois coloca os elementos de B. Pode pegar agora quantos você quiser. Agora do lado de cá coloca nessa mesma caixa, agora só coloca primeiro os elementos de B e depois os elementos de A. E pode tirar quantas vezes quiser. Não tem diferença nenhuma, beleza? Então isso aqui também é igual. Afirmação 3. A asterisco ou B asterisco é igual a A ou B asterisco? Não, não é. Porque olha só, o que esse lado aqui vai formar? Ou A ou B. E o outro lado, pessoal? Esse lado aqui. A ou B quantas vezes quiser. Aí pode vir A ou B quantas vezes quiser. Beleza? Então, esse cara é diferente desse. Agora a gente vai analisar. E aí tá fácil, é logo a letra A. Somente as igualdades 1 e 2 são verdadeiras. Pronto, mais uma questão que você ganhou na prova aí. Beleza, pessoal? E aí eu finalizo por aqui. Vou deixar para vocês como exercício esse exercício 2, em que você vai ter que pensar um pouquinho mais aí para resolver. Para resolver algum desses exercícios, você vai ter que lembrar lá de conversão de base. Tá joia? De base decimal para binária. Enfim, isso aqui foi uma questão que caiu na prova também do Pós-Comp e aí eu adaptei ela para essa forma aqui, tá joia? Aí vocês façam no papel, tirem foto e postem lá no Siga A que eu vou corrigir de vocês. Se você então gostou dessa aula, compartilha com seus colegas, dá um joinha, fortalece o nosso trabalho e até a próxima, pessoal. Valeu!